Olá, meus amigos! No programa de hoje eu entrevisto o Manuel Carlos Coelho, líder ministerial de homens. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer a oportunidade que você está dando novamente para a gente. Quero dar um alô para o pessoal aí que acompanha a ITV. Estamos aí. Manuel, o que seria o homem ao máximo? O homem ao máximo é o discipulado que a gente faz, pegando o gancho de reposicionamento do homem diante da sociedade. Eu acredito particularmente que o homem não está desempenhando o papel que ele deveria desempenhar dentro da sua família. E isso vai fazer um reflexo, vai refletir na sociedade. Então, quando a pessoa ela entende quem ela é, qual é o papel que ela tem que desempenhar, ela muda a sua vida, consequentemente da sua família e consequentemente da sociedade. Então, o homem ao máximo é um discipulado onde a gente vai trabalhar honra, caráter, ética, moral, sacerdócio, perdão, que também faz parte. Tudo isso a gente vai falar. Hoje nós observamos, tempo atrás que entrevistamos algum pessoal da Casa de Belém, e eles falaram que eles trabalham, depois que tudo acontece, depois que a família está destruída, eles tentam reestruturar essa família. No caso desse discipulado, que é o homem ao máximo, que deve ser só para homens, sim, vocês trabalham na prevenção. Exato. Quando a gente faz um trabalho preventivo, não é necessário que exista algo para você cuidar, porque já aconteceu algo, né? Então, o ditado já fala, né? Melhor é prevenir do que remediar. Então, o trabalho preventivo sempre vai ser melhor. A gente vai tentar mostrar para o homem quem ele é, o que ele nasceu para ser em Deus. Tudo isso baseado nas Escrituras. Tem um livro que fala sobre isso. Hoje a maioria dos relacionamentos você pega em pesquisa na internet, que a maioria dos relacionamentos estão terminando, muitas vezes até mesmo pela rede social. Como um homem, uma humanidade, homem ao máximo, como que vocês direcionam ao homem relacionado à posição de esposo? O homem, primeiramente, como a gente já falou, ele precisa entender qual é o papel dele dentro da sociedade, dentro da família e para ele mesmo. Para que Deus, vamos lá, vamos entender para que Deus criou o homem. Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou Adão para ele cultivar e guardar e o colocou no jardim para que ele fizesse isso. Então, qual que é o papel do homem? Cultivar e guardar o jardim onde Deus te colocou. Qual é o jardim que Deus colocou o homem? A sua família. Primeiro, se ele estiver sozinho, os pais, ele, a sua família, a sua esposa, seus filhos, e isso vai ser refletido para toda a sociedade, entendeu? E quais são as atitudes que um pai de família precisa ter, Manuel? Inclusive nesse discipulado no que você lidera, vocês ensinam ao que para esses homens? Esse discipulado ele é um discipulado de 12 semanas, né? É interessante a gente falar, são 3 meses, uma vez por semana, a gente faz reuniões periódicas, onde as pessoas muitas vezes falam de experiências que elas passaram e contam o que elas tiraram de lição, de ensinamento daquilo que elas leram do livro. Dentro desse livro, que se chama Homem ao Máximo, que é um livro excelente, que tem trazido transformação para muitas pessoas, desde que elas queiram, né, realizar a mudança. Dentro desse livro, ele conta experiências e fazem os links com a palavra de Deus. Então, ele fala de experiências da vida dele e linka com a palavra de Deus. Isso facilita para que nós possamos entender. Então, a gente pega, cada semana, lê 1 ou 2 capítulos, depende da semana que a gente tiver, e dentro desses capítulos nós vamos abordar assuntos relacionados àquilo, e dividir experiências. O que o homem deve fazer? Primeiro, ele tem que ser honesto com ele mesmo. Essa é a chave de tudo. Eu ser verdadeiro comigo, ser verdadeiro com a minha família e eu entender que sempre vai ser necessário haver mudança. Se eu achar que tudo está bem, eu vou ficar na minha zona de conforto e eu não vou me esforçar para que eu mude. Porque nós observamos isso em vários segmentos de pessoas que falam assim, eu já mantenho a minha família com alimento, já pago a conta e tá bom. E o que vocês têm para dizer sobre isso? Uma das funções do homem dentro da casa é ser o provedor. Mediante isso, parte desse pensamento é correto, mas não é só ser provedor.
o homem, ele é o sacerdote da casa. E a gente precisa entender o que é sacerdócio. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. Então, o que o homem faz diante da sua família? Ele cobre a sua família de oração e de cuidados para apresentar a sua família sempre diante de Deus. Ele tem esse chamado e essa responsabilidade. Quando Deus chegar para cada um de nós, homens, no final, vai perguntar a respeito da nossa família, como ele fez com Adão. A Bíblia diz que Eva pecou, levou para Adão, Adão pecou juntamente com ela, mas a responsabilidade Deus cobrou primeiro de quem? Foi de Adão. Por quê? O homem, ele é o responsável para cuidar da sua casa. E esse cuidar da sua casa, só para nós entendermos a pessoa que não está ligando a parte espiritual. Certo. A parte humana. O que seria cuidar da parte humana da esposa e dos filhos? Cuidar seria você criar um ambiente de proteção, de segurança, com amor, ensinando os princípios bíblicos para a pessoa, porque a Bíblia diz, isso é sabedoria, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E lá em Deuteronômio, Deus, ele instrui os pais a ensinar os filhos a andar nos seus caminhos. Então, uma das premissas de ser um bom pai é ensinar os caminhos de Deus, trazer a provisão para dentro da casa, proteger, cultivar e guardar, que foi o que a gente falou na primeira pergunta. Né? A gente observa alguns dados de vários adolescentes que estão suicidando, que estão dizendo não para a vida. E o papel do pai é dar afeto a essa criança. Como que o senhor avalia, o senhor que é um líder que dá palestra para homens, como que o senhor avalia relacionado ao pai, o comportamento do pai para com o seu filho? Falando a respeito de experiência, e experiência que nós ouvimos das pessoas, porque as pessoas elas se abrem, né, em alguns momentos do discipulado. O pai, ele faz total diferença na vida de uma criança. Pai ou a mãe, se eles estiverem posicionados da forma incorreta, isso vai refletir diretamente na vida da pessoa. Então, um pai, igual a gente estava falando, se ele tiver mostrando segurança, mostrando para a criança que ela é amada, que ela é importante, que mesmo que ela ainda não seja o que ela deseja ser, um dia ela pode ser, ela não vai ter problemas desse tipo quando ela crescer. É mostrar para a criança, que o pai ou a mãe, que ela é amada, é importante. Isso. Esses dias a gente teve uma ministração na nossa igreja e nós fizemos isso com o pessoal do culto. Nós fizemos os pais saírem do lugar e falar para os filhos o quão importantes são os filhos para os pais. Então, filho, eu tenho orgulho de ser seu pai, eu amo ser seu pai, eu amo a função que Deus me deu dentro da nossa família, você é especial e não queria ser outra coisa ou pai de ninguém se não fosse seu pai. Se você transmitir essa segurança para a criança, dificuldade todos nós vamos ter. Nunca se fala que não haverá dificuldade. O próprio Jesus nos ensinou isso. Mas você constrói um ambiente de segurança para você passar melhor por essas intempéries, né, por essas dificuldades. Manuel, vários pais, pessoas, têm a dificuldade de expressar o seu sentimento por alguém. Sim. E quando nós estamos falando o que você está dizendo agora, do trabalho de um pai, a falar para o filho que ele é importante, vamos imaginar que esse pai que está nos vendo, ele tem essa dificuldade de dizer ao filho dele que ele ama o filho dele. Então vocês que trabalham com homens, qual é a orientação, sugestão que você passa para esses homens, que têm vergonha ou não sabem como chegar? Bom, a gente entende que os pais só podem passar aquilo que eles receberam. Muitas vezes eles foram criados num ambiente mais bruto e não conseguem tratar os filhos dessa forma. O importante não é você falar, só falar, é você demonstrar que você ama. Então, eu não acredito que exista uma fórmula para que isso seja feito, mas eu acredito que é necessário haver esforço para que o pai faça o filho se sentir amado, a mãe faça o filho se sentir amado, e isso vai gerar segurança para a criança. Nós vamos para um breve, rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Manuel Carlos Coelho, que é o líder ministerial de homens, que ele fala sobre o posicionamento do homem na igreja, o posicionamento do homem na sociedade e o posicionamento do homem dentro do lar, que é super importante. Então,
Fique ligado conosco. Olá, meus amigos, estamos de volta com o segundo bloco. O entrevistado de hoje é Manuel Carlos Coelho, líder ministerial de homens. Manuel, no primeiro bloco falamos sobre um discipulado no qual o senhor direciona, que é chamado O Homem ao Máximo. Isso. O que é esse livro? Esse livro, ele é um livro onde ele traz direcionamento e experiências particulares do escritor, que é o Edwin Lowe Scholl, o nome dele, é um americano. Ele passa experiências que ele teve na vida baseado em ministério de homens, aplicando isso à palavra de Deus. Então ali você tem alguns capítulos, como a gente já falou, vai haver um acompanhamento de 3 meses e esse livro ele traz mensagens muito importantes e muito impactantes para a vida das pessoas. E a gente tem visto mudança das pessoas que querem mudar. Um exemplo. Por exemplo, como a gente está falando de pais aqui, às vezes a gente não consegue dimensionar a importância de um pai para um filho. Qual é a importância de um pai para um filho? A gente já ouviu pessoas falando que não conseguem, de repente, enxergar Deus como um pai, porque o pai dele não foi um pai presente, ou um pai dele abandonou, ou o pai dele foi um pai violento. Então, a forma como nós tratamos os nossos filhos influencia diretamente na visão que nós temos de Deus. Então a importância de você ser quem você nasceu para ser, figura de autoridade, de intercessor e de provisionador dentro da sua casa, é tão importante porque essa vai ser a imagem que o seu filho vai ter inicial de Deus. Eu estava lendo o livro antes de vir para cá e eu observei que o livro é um livro cristão. Sim. Né? E diz uma história de o povo de Israel, os israelitas deixaram de entrar em Canaã por 5 motivos. E muitas vezes, trazendo o livro para o dia de hoje, o capítulo diz que muitas pessoas não alcançam sucesso, os homens não alcançam sucesso ministerial, empresarial ou familiar, porque não conseguem seguir esses 5 princípios. O que seriam esses 5 princípios? Então, com relação a essa pergunta que você fez, alguns homens deixam de alcançar a plenitude ou a maximização do seu potencial, a gente pode dizer assim, por desobedecerem alguns princípios bíblicos que estão nas Escrituras. Nesse caso que você perguntou, o autor do livro ele fala que o povo deixou de entrar em Canaã, e Canaã representa o ponto máximo onde nós podemos chegar na nossa vida, seja ela sentimental, seja ela profissional, seja ela no relacionamento com Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, nós podemos chegar em Canaã. E às vezes, quando a gente desobedece a alguns aspectos, alguns princípios bíblicos, a gente deixa de chegar nesse lugar. O povo deixou, depois que eles foram retirados do Egito, eles eram escravos no Egito, foram retirados por Moisés e passaram por 40 anos no deserto, esperando para entrar na Terra Prometida. Alguns não entraram porque desobedeceram alguns princípios, praticando murmuração, que é algo que Deus se desagrada, cobiçando, algo que Deus também se desagrada, colocando Deus à prova. Colocando Deus à prova. Idolatria. Idolatria e imoralidade sexual. E imoralidade sexual. Esses cinco pecados, quando você pratica, você deixa de alcançar um nível mais alto, seja ele em Deus ou em qualquer área da sua vida.
Hoje a gente observa nas redes sociais, eu que tenho Facebook, acho que a pessoa que está nos vendo também deve ter, que as pessoas reclamam muito no Facebook. Né? Ela reclama sobre o esposo, ela murmura do emprego, do patrão, da política. Tem pessoas que só murmuram. E o que é uma murmuração, Manuel? Murmurar, o entendimento que eu tenho de murmuração é como se você estivesse falando para Deus que você está insatisfeito com aquilo que Ele está fazendo. Porque quando a gente entende que todas as coisas, e a palavra de Deus diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo o que está acontecendo na minha vida e ao meu redor está contribuindo para que o propósito eterno de Deus seja cumprido. Então quando eu murmuro, eu estou falando para Deus, como se eu estivesse falando para Deus, Deus, o Senhor está errado, eu estou certo, o Senhor devia fazer assim. E isso desagrada a Deus. E a murmuração, então, faz mal à pessoa também, né? Faz mal. Faz mal porque ela gera um sentimento de mágoa, de rancor e de insatisfação interior, né? E no caso, o que seria idolatria? Idolatria é você colocar à frente de... Tudo que você coloca à frente de Deus pode se tornar idolatria. Idolatria pode ser ao seu corpo, pode ser a dinheiro, pode ser ao seu trabalho e muitas vezes até dentro da igreja tem pessoas que idolatram o seu ministério ou seu pastor. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual é qualquer tipo de situação que você se coloca com relação a algo ilícito diante das Escrituras. Então, falando resumidamente, se você pratica qualquer tipo de relacionamento fora do seu casamento, você está praticando imoralidade sexual. Então, 5 coisas que está no livro que vocês ensinam. Então, é a cobiça, imoralidade sexual, colocar Deus à prova, murmuração, idolatria. E o que seria a cobiça? A cobiça é você desejar algo que não é para ser seu. A gente pode exemplificar que a Bíblia ela fala que o amor é doador, então o amor ele dá, a cobiça estende a mão e pega. Isso é o que está escrito no livro, né? Tem uma frase que ele fala no livro. E esse discipulado, qualquer pessoa que está nos vendo, ela pode entrar em contato e fazer esse curso? Que o discipulado é um curso, né? Sim, ela tem a oportunidade de fazer desde que existam vagas, né? A gente sabe que são poucas vagas por conta da gente ter que abrir o coração, ter momentos de todos falarem, né? Então, quando abrir a turma, qualquer pessoa pode ter a chance de fazer. Não precisa ser necessariamente alguém da igreja ou alguém cristão. Manuel, qual a experiência que você teve com as pessoas quando começaram o curso e quando terminou o curso? Experiência. Assim, pelo que nós ouvimos as pessoas dizerem, muda muito a vida da pessoa. Mas é importante que se deixe claro que a pessoa precisa desejar mudar. Porque a gente não adianta nada nós termos a melhor ferramenta, o melhor instrutor, sendo que a pessoa não deseje realizar a mudança. A gente sabe uma experiência, até nas Escrituras, do próprio Judas, que teve o melhor mestre, que é o Senhor Jesus, e ele traiu a Cristo, né? Então, se você se dedicar, ser verdadeiro com você mesmo, com a sua realidade, mudança. Você vê as pessoas falando, cara, mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir, minha forma de tratar meus filhos, muda. Manuel, a pessoa quer entrar em contato com vocês para fazer esse discipulado. Qual o contato que vocês têm? A pessoa pode mandar um WhatsApp para mim, que é 11 9 9170 7879, ou entrar nas redes sociais, Facebook/Manuel Carlos Coelho. Manuel, deixa uma mensagem de reflexão para os nossos telespectadores. Eu queria deixar uma mensagem que está escrito nesse livro que a gente está falando, a respeito do homem ao máximo, que fala a respeito de hombridade. Ele fala assim, que ser do sexo masculino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de escolha. Então você tem que escolher aquilo que você deseja ser. Muito obrigado, Manuel, por estar aqui na ITV compartilhando com a gente um pouco sobre a importância do homem se valorizar, né, e se impor o seu papel na sociedade. Muito obrigado a você da ITV que nos acompanha, o Jefferson aqui, a pessoa que cuida da câmera aqui, está até assim, emocionado. Então isso é muito importante.
Grande abraço, pessoal. Deus abençoe.